Eu quero continuar ministrando uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, tenho trazido parte dela nas nossas reuniões, e nós vamos continuar nessa noite, levando em conta que Deus é um Deus profético, Ele está preparando um povo para os últimos momentos. Nós estamos vivendo, Cícero, sem dúvida nenhuma, os últimos momentos. As pessoas estão brincando. Você vê se isso como Deus é misericordioso conosco. Talvez hoje você estava brigando com o governo para tomar cachaça, mas hoje você está aqui, na casa do Senhor, louvando e exaltando o nome dEle, porque Ele tem os seus planos, Ele está preparando um povo, as pessoas não estão vendo, mas o Senhor está peneirando, Ele está preparando um povo para encontrar com Ele. E esse povo não é melhor do que ninguém, não é mais bonitinho do que ninguém, esse povo é simplesmente um povo que resolveu acreditar na palavra do Senhor e viver segundo essa palavra. É um povo que passou a entender a vida a partir do ponto de vista de Deus e não mais do seu ponto de vista. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que eu a intitulei como Interagindo com a Graça. Eu tenho lido e ouvido muitas ministrações sobre a graça de Deus e nós temos boa compreensão de o que é ou o que significa a graça de Deus, mas nessa noite eu quero ir um pouco além e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a compreensão que o Senhor tem dado ao meu coração nesses dias a respeito da interação com a graça de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, no capítulo 6. No livro de Romanos, capítulo 6, nós queremos compreender a graça do Senhor. Capítulo 6 de Romanos, versículo 14. Amém? Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Que coisa maravilhosa. No entanto, queridos, à margem da verdade, muitas pessoas têm entendido esse texto de uma forma muito equivocada. Alguns ainda usando o próprio livro de Romanos, quando ele fala que a lei terminou em Cristo, dizendo que agora não mais tenho que me submeter a uma lei, porque eu estou debaixo da graça. E nós ignoramos uma parte fundamental da nossa vida cristã nesse processo de encontrar com o nosso Senhor. Eu tenho certeza que você e eu entenderemos isso nessa noite. Você imagina, por exemplo, uma equipe de futebol, ou de voleibol, ou de basquetebol, ou qualquer outro esporte coletivo. Imagine uma coisa, eles estão lá, os jogadores, cada um na sua posição, e cada um sabe o que fazer. Não é certo? Times aí profissionais, principalmente, cada um sabe o que fazer. Só que, antes de ir para um jogo, cada um deles precisa de fazer uma coisa chamada treinamento. E nesse treinamento existe uma interação entre os jogadores. Se você observar bem, quando um lance é muito rápido as coisas, por exemplo, no futebol, é muito rápido, também no basquete é muito rápido, os sinais, as dicas. Só que um movimento de cabeça de um jogador, uma posição em uma direção, ele está mandando uma série de informações para o seu parceiro dentro do campo, sobre o que ele quer que seja feito, ou sobre o que ele vai fazer. É assim ou não é? Isso é interação.
interagir os jogadores um com o outro é fundamental para que o time alcance algum êxito. Pois bem, a vida cristã também tem uma base de interação. Se você não interagir com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, você não vai compreender 99,9% da sua vida cristã. E quando nós pensamos nisso, como nós interagimos com o Senhor, no processo, eu penso que há algo muito importante a compreender sobre graça. Quando ouvimos graça, o que imediatamente vem à nossa mente? Favor imerecido? O que mais? Vem mais alguma coisa? Quando você ouve graça, favor imerecido, liberdade, esse é favor imerecido. O que é mais que vem à mente? Quando você ouve graça, o que é que vem à mente? Rapidamente assim. Sem custo. Tudo isso é verdade. O que mais? Amor de Deus, é graça. O que mais? Misericórdia, o que mais? Graça. Os irmãos que estão aí, se alguém está na internet e quer responder, digita aí o que é que você está entendendo. Quando você ouve graça, o que é que você entende imediatamente? Compaixão. Muito bem, o que mais? Alguém? Alguém? Aí, queridos, pensando nesse ponto que nós estamos agora, e é a minha realidade também como cristão, sempre que eu ouvi graça, eu entendi tudo isso que os irmãos disseram, favor imerecido, significado da palavra, mas também perdão, misericórdia, compaixão, amor, salvação, liberdade, tudo isso eu entendi de graça, mas eu não entendia uma coisa, que graça vai um pouco além, e há uma coisa fundamental, e o porquê que muitas pessoas não vivem uma vida de vitória. De acordo com esse texto de Romanos, o Romano está dizendo porque o pecado não terá domínio. Quando você pensa isso, irmão Marco, quantas pessoas estão sob o domínio do pecado? Congregando dentro da igreja, louvando, exaltando o Senhor. Quantos de nós? É de causar um nó na garganta. Eu digo, Senhor, mas o que é? E o Senhor está dizendo que nós estamos não mais debaixo da lei, e sim da graça. E de repente nós entendemos que graça é o perdão de Deus para os nossos pecados. Então eu fui salvo, eu tive perdão dos pecados. Eu continuei caminhando, e então eu pequei, então recebi de novo perdão, e isso foi graça. Não, queridos. É aí onde nós estamos errando no ponto. É aí onde nós estamos falhando. A graça de Deus, queridos, também é o poder de Deus que te capacita a não viver no pecado. A graça, além de tudo que você disse hoje, é o poder de Deus para você vencer o pecado. Quando a graça de Deus está sendo manifesta na minha e na sua vida, ela nos dá uma autoridade, ela nos dá uma capacidade, ela nos dá um poder para dizer não ao pecado. Nós entendemos que o processo de salvação, de forma geral, acontece em 3 estágios. O primeiro estágio é a santificação inicial. O que é a santificação inicial? É a libertação da condenação do pecado.
É a primeira obra da graça de Jesus na nossa vida, na minha e na sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o que acontece? A graça de Deus se manifesta em nós, nos libertando da condenação do pecado. Muitas pessoas entendem esse aspecto como uma vez salvo, salvo para sempre. Não, esse contexto não se aplica a essa verdade. Eu fui salvo em Cristo Jesus da condenação do pecado. Mas enquanto eu continuar nessa vida, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o pecado ainda estará nos afrontando. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz que o Senhor falando a Caim, diz: Caim, o pecado está à tua porta. Jesus, quando ensina a orar, ele diz: perdoa os nossos pecados, não nos deixais cair, mas livra. Então nós estamos aqui ainda, e nós seremos tentados. No entanto, tentação não é pecado. Eu posso ser tentado e não estar em pecado. A Bíblia diz que ninguém é tentado além do que pode suportar. Então, tentação acontece para todo mundo, querido. E tentação não é pecado. Tentação é tentação. Por isso ele diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós precisamos de perder a vergonha de fazer essa oração, porque ela é fundamental na interação com a graça. Quando eu estou interagindo com a graça, eu compreendo isso, e eu sei que eu dependo dela para vencer o pecado. Não, eu não dependo da graça para pecar e ser perdoado de novo. Não, eu dependo da graça para não pecar. Senão Jesus ensinaria somente a pedir perdão. Mas ele ensinou a não cair em tentações. Então, o primeiro passo é a santificação inicial. O segundo, santificação progressiva, ou esse caminhar na santificação. E é aqui onde nós vamos parar um pouco mais. A terceira é a santificação final. A santificação progressiva é o quê? É a libertação do poder do pecado. Lembra? A inicial me liberta da condenação do pecado. A segunda, a santificação progressiva, me liberta do poder do pecado. E a santificação final, que também é a glorificação, me liberta da presença do pecado. Quando nós formos glorificados em Cristo, já não haverá mais pecado. O pecado não estará mais no nosso meio. Nós estaremos livremente. Mas hoje, nós ainda não estamos glorificados. Então nós precisamos compreender que nessa caminhada, na minha santificação progressiva, Deus em Cristo Jesus me deu uma arma poderosa, chamado graça. Graça não está se tratando apenas do perdão na santificação inicial da minha vida, mas numa caminhada com Jesus. Precisamos entender, então, que a graça não se trata, muitas pessoas compreendem erradamente isso, que a graça é como se Deus estivesse rebaixado aquilo que Ele gostaria que fizéssemos para o agradar. É assim que, de vez em quando, o Marco diz isso aqui, é uma verdade. Quando nós obedecemos a lei, não é para conquistar, mas é para agradar a quem nós amamos. E Ele disse na lei o que agrada a Ele. Então eu faço para lhe agradar e não para conquistar, porque eu não estou mais sob a lei, e sim a graça. A graça me dá esse poder. Só que muita gente erra e acha que Deus se nivelou por baixo. E aí você ouve muita pessoa dizer: ah, mas eu estou na graça. Quando você ouve as pessoas dizer que está na graça, é porque ela está perdida, arrebentada, fulminada no pecado,
e não tem mais jeito para ela, querido. Analise profundamente. A pessoa vive um pé na igreja e outro no mundo e diz: mas a graça me alcançou. Será? Será que você entende graça de fato e de verdade? Porque se a graça tivesse te alcançado, você saberia que Deus não nivelou por baixo o padrão de relacionamento que Ele quer ter com o homem. Pelo contrário, Ele estabeleceu um novo trono. Nós vamos ver isso já já. Alguns se apoiam em Romanos 10,4. O que é que diz Romanos 10,4? Pode ler, mas eu vou ler também aqui para os irmãos que estão nos ouvindo. 10,4 diz: porque o fim da lei é... Gente, muita gente pega esse texto aqui e acha que, bom, o fim da lei é Cristo, então eu estou livre para pecar. É isso a graça? Não, queridos, graça não é carta de alforria para você viver no pecado. A graça é o poder de Deus para você vencer o pecado. É muito diferente do que as pessoas estão compreendendo. Hebreus 7,12. Por que que Cristo não anulou a graça? Não anulou a lei? Vamos ver rapidamente Hebreus capítulo 7, versículo 12. Amém? Hebreus 7,12 diz assim, ó: pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de... Entende isso? Jesus não cumpriu a lei e anulou um processo de obediência no relacionamento com Deus. Não. Jesus, ele cumpriu toda a lei antiga. Ele venceu toda ela. Porque, segundo o próprio Romanos, nenhum homem havia cumprido a lei. Nenhum sequer. Mas ao estabelecer-se como novo sacerdócio, e aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, onde não há origem, ele também estabelece uma nova lei. Então eu gostaria que algumas pessoas que dizem que estão na graça compreendessem que Jesus não está anulando, mas ele está estabelecendo uma lei. Mateus capítulo 5, e alguns irmãos já sabem do que se trata. Amém? Mateus capítulo 5, e eu sei que muitos já sabem do que se trata. Versículo 21. Amém? Olha o que diz Cícero. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13 está dizendo isso. E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso aqui é o que, queridos? É a lei. A lei está sendo estabelecida aqui. Mas no versículo 22, Jesus diz: eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a... Antes tinha que matar. Agora só de eu ficar com raiva do meu irmão. Por isso os momentos que nós estamos vivendo é muito triste, queridos. O momento que nós estamos vivendo agora é muito triste. Eu li as pessoas, eu li em algumas páginas, nas redes sociais, as pessoas dizendo: a minha posição é essa. E quem for contrário, eu já estou deletando da minha lista de amigos. Misericórdia, irmãos. Pelo amor de Jesus Cristo, nós temos que ir para aí. Tem que ser assim mesmo. Jesus não está anulando, mas ele está estabelecendo. E ainda ele diz mais: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito
a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Será que alguém que diz que está na graça sabe mesmo o que ele está dizendo? Porque a graça é esse poder de Deus que nos capacita. Cícero, é uma construção. A gente não consegue, no primeiro dia de conversão, ser mil maravilhas. Não consegue. Mas se o Senhor olhar para a sua vida hoje, e o Senhor olhar para a sua vida 1 ano atrás, o Senhor vai dizer que tem diferença. Se o Senhor olhar para 2 anos atrás, o Senhor vai dizer que tem mais diferença ainda. E cada vez que nós nos sujeitamos à graça, que nós nos submetemos à graça de Deus, nós somos mais capacitados a vencer o pecado. Ainda no Mateus capítulo 5, 27, ele diz, ouviste, aqui eu estou fazendo um paralelo entre aqueles que acham que, segundo Romanos 10, 4, Jesus terminou com a lei. Eu estou mostrando aqui que não, que ele estabeleceu uma nova lei, porque mudou-se o sacerdócio, muda-se também a lei. O 27 diz, ouviste o que foi dito, não adulterarás. O 28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Alguém diz que está na graça, será que está mesmo? Hoje em dia, que para todo lado que você olha, você não pode ligar uma televisão hoje, que propaganda é com mulheres nuas. Para vender carro, mulher nua. Para vender água, mulher nua. Ou seminua, né? Eu estou usando uma expressão mais forte. Isso é perturbação para os homens. Não é que as mulheres também não sejam levadas pelo que vem, mas também outras áreas. Em outras áreas. A mulher, quando vê um sapato na promoção de R$200, mas na promoção está de 400 por 200, ela pira. Porque o sapato é a queda dela. Então ela cega. Tudo que está à nossa volta hoje, queridos, é para nos levar para uma vida de pecado. E Jesus está dizendo aqui, se você vive na graça, você terá a capacidade de dizer não. Eu tenho experimentado isso na área financeira, queridos. Como era difícil para mim olhar uma coisa e não comprar, uma coisa que eu gostasse, que eu quisesse, e não comprar. Mas Deus, eu tenho dito, Senhor, me dê graça. Eu não preciso, eu não tenho dinheiro agora, e o dinheiro que eu gastar agora vai me fazer falta, então para que raios que eu vou comprar? Mas outro pode ter problema em outra área. Jesus está dizendo, 43 ainda de Mateus 5, ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha isso, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vejo as pessoas com tanta fúria, sabe? Eu vejo as pessoas com tanta raiva, hoje através das redes sociais, contra pessoas, contra autoridades, contra estados, contra nações, enquanto a lei da graça me diz que eu devo amar e que eu devo orar. Amém? Nós não estamos mais sobre a lei do pecado, mas sobre a graça. Efésios capítulo 2. Há muito mais sobre o que Jesus disse, queridos, mas nós não temos tempo e eu não vou ler, mas você pode pesquisar por sua conta própria. Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3. Ele vos deu, capítulo 2, versículo 1 a 3, amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que eu quero trazer com esse texto? Eu quero trazer com esse texto que não é possível nós vencermos o pecado se não mudarmos a nossa natureza. Aqui em Efésios ele está dizendo que a nossa natureza era natureza pecaminosa. Era uma natureza que me levava a desobedecer. Aqui, então, eu quero trazer, então, um entendimento de que quando eu fui salvo, a santificação inicial, que eu fui livre da condenação do pecado, eu recebi algo maravilhoso ali. Uma mudança de natureza. Eu me tornei uma nova pessoa em Jesus. O que é a graça, irmã Ive? É justamente o que me capacita a viver essa nova natureza. Se eu não entender que a graça é o poder de Deus e que eu preciso interagir com ela, eu nunca vou vencer o pecado. O pecado vai estar sempre me vencendo. Eu vou estar sempre fazendo aquilo que me manda a natureza antiga. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca, queridos, mas o Espírito de Deus é forte e a graça do Senhor é abundante em nossas vidas, para nos fazer vencer. Só que eu preciso me sujeitar a ela. Então, nós tivemos uma natureza pecaminosa, uma natureza de desobediência, uma natureza que nos fazia pender para a carne, fazer a vontade da carne. Tudo bem, não havia como nós vencermos o pecado, por isso Romanos fala que ninguém cumpriu a lei, que todos pecaram, que ninguém foi capaz de cumprir, porque todos os homens tentaram. Corre comigo para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Lá para o final da sua Bíblia. Capítulo 1, versículo 13. Amém? Capítulo 1, versículo 13 diz assim, ó: por isso, cingindo o vosso entendimento. Cingir o quê, querido? Vestir. Amém? Cingir é vestir. Olha o que ele está dizendo aí. Vista o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Veja bem, põe na tua mente e teu coração, amém? A graça que está sendo revelada em Jesus. Versículo 14. Como filhos não mais da desobediência. Portanto, querido, a graça me dá o poder de viver a minha nova natureza. Uma natureza antigamente de desobediência, de rebeldia, de ira. Agora, de obediência, de amor, de compaixão.
Não vos amoldeis às paixões que tinhais antes, ou anteriormente, na vossa ignorância. Por quê? Porque agora eu sou filho da obediência. Quando a desobediência se manifesta na minha frente, e aqui nós precisávamos entender uma série de outras coisas, como por exemplo, apesar de Satanás falar, Cícero, apesar de uma das características de Satanás ser o tentador, a Bíblia me diz que não há nenhuma tentação que não seja humana. Sim ou não? Você já viu esse texto? Eu não sei a referência agora, mas se alguém quiser depois eu posso mandar. Não há tentação que não seja humana. O que isso significa? Isso significa que apesar de Satanás ser o tentador, ele só extrai aquilo que já estava dentro de mim. Então, se eu não matar essa natureza que está dentro de mim, eu serei vencido pelo tentador. Mas se ela morrer e eu viver a natureza em Cristo, eu não vou mais ser tentado, nem vou cair. Aliás, poderei ser tentado, mas a graça me dará o poder de dizer não para essa tentação. Porque eu já não estou mais vivendo a minha natureza. E nós precisamos de compreender, repito, nós precisamos interagir com a graça. A graça, queridos, não é unilateral. Deus não mandou a graça, não nos deu a graça para que você perdesse o controle da sua vida, a sua mente, o seu intelecto e vivesse uma vida como um robô. Não, a graça não é isso. A graça é poder de Deus. Senão Paulo não diria que temos que prestar um culto inteligente, racional. Não, a graça precisa de uma interação comigo. Eu dou passos, ela opera em mim. Eu dou passos em direção a ela, ela opera em mim. Eu dou passos contra ela, ela não opera em minha vida. Ela é um instrumento, e como um instrumento, se você não for até ela, tomá-la para ti, não vai ter efeito nenhum. Você precisa de ir, nós vamos ver isso daqui a pouco em Hebreus. No 2 Pedro, corre comigo aí para 2 Pedro. Capítulo 1 também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Também falando de graça. Não, falando da nossa natureza, da nossa nova natureza. Amém? Pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Olha que coisa tremenda aqui. Sabe o que é coparticipante, querido? Participando junto, estando junto. Então, se alguém diz que está na graça e vive em pecado, ele é mentiroso. Porque quem está na graça é coparticipante da natureza divina. E a minha Bíblia diz que Deus não peca. Então, se eu estou na graça, eu não ando em pecado. Se eu estou fora da graça, então eu ando em pecado. Isso é libertador, irmão Antônio. Eu estou descobrindo isso esses dias aqui. Como é libertador você viver o verdadeiro bem, o privilégio, o benefício da graça de Deus. A natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Isso é exemplo de Cristo, querido, que mesmo tendo sofrido tentações como homem, ele não pecou. Então nós precisamos manter a nossa mente em Cristo. Porque o inimigo lança as suas iscas toda hora para nos apanhar.
Ele lança as migalhas dele e a gente cai. Esse dia eu estava numa tempestade em casa que parecia que não ia acabar. Eu, minha esposa, meu filho. Parecia que nós éramos inimigos. Bobagem. Iscas lançadas pelo maligno. E que a gente deixa crescer no nosso coração. Eu digo, quer saber de uma coisa, Satanás? Eu não estou sob a lei. Eu estou sob a graça. Eu quero uma transformação na minha vida, na vida da minha família, do meu filho, da minha esposa. Senta aqui, vamos conversar. Chora, grita para cá, esperneia para acolá, ora, e o Senhor abre os céus sobre as nossas vidas. É diferente, porque eu não estou sob o poder da lei, eu estou sob o poder da graça. E Jesus venceu o pecado, e eu tenho a natureza de Cristo em mim, pela graça eu não mereço. Aí é onde a graça tem a sua função, favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. O problema é que Ele me deu a graça, e eu parei aí e não quero usá-la. Eu paro aí, Deus me deu a graça, parou. Não, queridos, a graça é poder de Deus para te fazer vencer o pecado todo dia. Para fazer você e eu vencermos o pecado todo dia. Mas precisamos ter uma interação. Vai comigo aí para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, fala de um trono de graça, se eu não me engano. Trono da graça, capítulo 4, versículo 16. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Olha como ele fala. Acheguemo-nos. Um português meio pesado, né? Mas como é que nós diríamos? Se achegue. O nordestino, chegue para cá, vem para cá. É o que ele está dizendo aqui. Olha. Acheguemo-nos. Portanto, confiadamente. Sabe o que isso quer dizer? Sem medo. Liberto, coração aberto. Senhor, eu vou me achegar a Ti com o coração aberto. Junto ao trono da graça. O que já é em si só um contraste grande, querido, porque em vários pontos da Bíblia, quando você ouve a palavra trono, ela está ligada a juízo, a julgamento, a condenação. Mas aqui o autor de Hebreus está fazendo um contraste, porque também é verdade que o trono dos reis era o lugar onde as pessoas levavam as suas demandas, as suas preocupações e eram respondidas. Então não é apenas juízo, e ele diz, se acheguem confiadamente, com confiança, com certeza, ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para, por que a gente só pede socorro depois que já caiu? A graça, queridos, é para me socorrer antes da queda. A graça é para me ajudar antes de eu entrar em problema. A graça é poder de Deus manifesta em Cristo Jesus a meu e a seu favor. Só que nós não aprendemos a isso. Nós aprendemos que graça é favor imerecido para me livrar do pecado e acabou. E se eu pecar de novo, aí você recorre à graça? Não, é o contrário. A graça me capacita a vencer. A graça é socorro. Amém, querido? Depois que aconteceu, adianta o socorro? Hã? Não, aí é misericórdia. Aí é perdão, aí é misericórdia, não é mais graça. A graça é poder de Deus para me socorrer. Entendeu? Quando você orou, é isso.
é interagir com a graça, é isso. Eu vou cair, Senhor, não me deixa cair. Dependendo da situação, se prepare. Você vai ter que passar uns dias no trono. Graça, queridos. Mas alguém diz a mim que eu estou vivendo na graça. E vive numa vida completamente contrária aos princípios, aos preceitos e às verdades da graça. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. É óbvio, irmão Antônio, na natureza pecaminosa, carnal, eu vou ser derrotado na primeira batalha, na primeira investida do maligno. Na primeira tentativa dele eu já fui destruído. Mas a graça, querido, é Cristo manifestando em nós. É natureza de Deus manifestando em nós. Agora eu já não vivo mais na natureza da desobediência. Eu tenho a natureza da obediência, eu vou obedecer. Amém? Obedecer ao Senhor. Obedecer aos seus princípios, aos seus valores. Tito, você está bem pertinho de Tito, só volta um pouquinho. Tito capítulo 2. Versículo 11. Amém? Tito capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os... Para todo mundo, não está restrito. É para todos nós. Educando-nos, versículo 12, para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. É fácil isso, queridos? É não. Mas para quem vive na graça, é possível. Porque a graça, ela é regeneradora. É salvadora. É libertadora. E é o poder de Deus que me dá vitória sobre as paixões e as tentações desse mundo. 1 Pedro capítulo 5. Está tudo aí pertinho, olha que maravilha. 1 Pedro capítulo 5, versículo 12. Pedro capítulo 5, versículo 12, amém? Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também vos considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Está firme aonde? Na genuína graça de Deus. E ele está dizendo que esta, amém? Esta é a genuína graça de Deus. Que graça de Deus é essa? Aí você volta alguns versículos, vai para o versículo 9. Olha o que ele diz. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo... Meu amigo, minha irmã, meu irmão em Cristo, irmãos que estão nos ouvindo, você está sofrendo? Por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, os tempos são maus. Entenda uma coisa, outros irmãos em volta do mundo também estão sofrendo, também estão passando por luta. Ora, versículo 10,
o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortificar e fundamentar. Ele vai fazer isso tudo em quê? Na graça. Quando interagimos com a graça de Deus, manifesta a nós em Cristo Jesus, somos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. A graça não é carta de alforria para pecadores. A graça é o poder de Deus para nos fazer vencer o pecado, hoje, agora. Porque quando Ele manifestar a sua graça no final, nos glorificando com Ele, já não haverá mais pecado. A graça é para agora, é para os nossos dias. Paulo aconselhou a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Quem achou, diga amém. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Para quê? Se graça, então, é só uma ação unilateral de Deus a meu favor, por que eu tenho que me fortificar na graça, então? Não, queridos, a graça não é uma manifestação unilateral de Deus. Ela é sim um presente de Deus para mim, mas eu preciso resolver usá-la. Me aperfeiçoar na graça significa eu deixar Jesus habitar na minha vida, manifestar na minha vida a sua natureza dia após dia. Fortifica-te na graça que está em Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Também um texto fundamental para a compreensão dessa interação com a graça. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Quem achou, diga amém. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de todo modo agradável. Servimos a Deus de modo agradável através de quê? Da graça. Então a graça está operando nesse processo de caminhada. A graça está operando no meu dia a dia, na minha comunhão com Deus. Então retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O que está faltando para a igreja dos nossos dias? Graça. Mas não essa graça banalizada que muita gente tenta entender, achar que é. Não, a graça que me capacita, a graça que está agindo, que está operando na minha vida. Aleluia! A 2 Coríntios capítulo 6, Paulo dá uma chamada de atenção e que serve para mim hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. É primeiro, eu disse, foi? Segunda. 2 Coríntios, queridos. 2 Coríntios capítulo 6. Ah, sim, é esse mesmo. Amém? Olha o que diz aí. E nós
na qualidade de cooperadores com Ele. Quem é Ele aqui? É Jesus. Também vos exortamos a que não recebais em vão o quê? Você sabe o que é receber em vão? Sabe quando você dá Você pode dar um presente errado, um presente em vão, né? Você deu uma coisa para alguém, ela deixou lá no canto. Ela recebeu em vão, porque ela não usa. O que Paulo está dizendo aqui aos irmãos de Coríntios é: irmãos, vocês receberam uma ferramenta preciosa. Vocês receberam um instrumento, uma arma maravilhosa. Não a recebais em vão, ou seja, não a deixe de utilizar. Utilize a graça, porque ela é preciosa, ela é poderosa para as vossas vidas. É necessário, queridos, que haja uma interação entre o cristão e a graça de Deus. Sabe de uma coisa, Robson? Até uns 3, 4 meses atrás, eu achava que graça era só favor imerecido. Eu não entendia que graça é poder de Deus. Eu tinha uma vaga ideia, nós confundimos muitas coisas. Confundimos o agir e o operar do Espírito Santo, que também necessita de uma interação. Porque se você não interagir com o Espírito Santo, ele não pode te conduzir, não pode te consolar, não pode te abençoar. A graça, queridos, é a justiça e provisão de Deus que capacita o homem a vencer o pecado. É necessário que nos aproximemos dia a dia do trono da graça para alcançarmos este socorro. Veja que o trono é algo que está lá. Se você não for até o trono não irá até você. Isso é uma indicação de que eu preciso buscar viver a graça de Deus. Pai, eu estou caindo aqui nessa área. Manifesta a tua graça na minha vida para vencer isso aqui. Precisamos ter honestidade diante do Senhor. Orar com inteireza de coração. Interagir com a graça de Deus através de uma vida de oração, leitura da palavra, comunhão com os santos e perseverando firme no Senhor, mesmo nos dias de adversidade. Quero concluir com aquilo que disse o Senhor ao apóstolo Paulo, ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Quando Paulo se queixava de um espinho na carne, sabe de uma coisa? As pessoas reclamam. A gente encontra crente reclamando hoje em dia? Sim ou não? Encontra, né? Sabe por quê? Eles não entenderam a graça do Senhor. Algumas pessoas dizem: e aí, pastor? O que nós vamos fazer? Se eu não me engano, parece que já renovaram a quarentena para mais 8 dias. Então, se as pessoas não estão... Não, já foi 15, agora mais 8. Para algumas coisas. Há uma briga terrível entre governos federal, estadual e municipal. Mas aí as pessoas estão esperando o problema chegar. Sabe o que você faz, querido? Lá em casa era 3 refeições por dia, no mínimo. Tirando os lanches, tirando as coisas do meio termo. Sabe quantas agora? Uma refeição forte e o resto é belisquinho. Sabe por quê, querido? Se eu sei que eu vou passar 30 dias sem poder ganhar, por que eu vou comer tudo que eu tenho em 30 dias?
Temos que saber que a graça do Senhor nos basta. Se está tudo bem, se está correndo tudo bem, amém, glória a Deus. Mas se você está prevendo uma situação lá na frente difícil, calma. Põe os meninos para dormir mais cedo. Deixa eles acordar mais tarde. Tenha sabedoria. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então, ele me disse, a minha graça... Você acha que graça é pouca coisa, queridos? Ive, a graça de Deus é algo tremendo. É algo maravilhoso. 98% da igreja, hoje, respondendo a uma pesquisa, não compreenderam que graça é poder de Deus. Elas responderam que graça, não é a pesquisa que eu fiz agora com vocês, é uma pesquisa mesmo, feita pelos americanos. Não compreenderam que graça era poder de Deus. Apenas 2% dos que foram pesquisados compreenderam que graça era poder de Deus. E quando Jesus está dizendo para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, não é porque era para Paulo viver em derrota e sofrendo, é porque a graça era tudo o que Paulo precisava para viver. A graça de Deus é tudo que eu e você precisamos para viver. Ela é o que põe o pão sobre a nossa mesa. Ela é que nos desperta dia a dia para ir trabalhar. Você vai e vem, sem saber as incontáveis flechas que voam de dia, que são lançadas contra você. Não apenas de corona, de H1N1, de ebola, de tudo quanto é doença que você possa imaginar. Sabe quem te sustenta? Quem faz você ir e voltar para a sua casa? É o Senhor Jesus, através da sua graça e da sua misericórdia. Amém? A graça dele nos basta. Diga comigo, Senhor, eu te agradeço nessa noite, porque a tua graça foi liberada para mim, e eu reconheço que a tua graça me basta. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero